no casamento, no final das contas, são dois pecadores totalmente dependentes da graça de Deus, que vão ajudar Jesus no processo de santificação do outro. Seu casamento é um ministério. Deus sonhou com a sua casa para ser a plataforma de santificação de cidadãos dos céus. Eu quero falar com você hoje sobre, olha o tema da minha mensagem: majestade do lado de fora, fracassado do lado de dentro. Majestade lá fora, fracassado aqui dentro. O texto base da minha mensagem está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 19, a partir do verso 1. Eu vou usar todos os textos de hoje na NVI, se você quiser me acompanhar. Segundo Samuel, capítulo 19, a partir do verso 1. Uma das histórias mais tristes da Bíblia. Eu não quero que você saia daqui triste hoje, a não ser que seja uma tristeza que o Espírito Santo produza para te levar ao arrependimento. Mas essa história tem muito a nos ensinar. Leia comigo. Contaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está em luto por causa do seu filho. Naquele dia os soldados entraram na cidade às escondidas, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava em alta voz, dizendo: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho! Ah, meu filho Absalão! Somente até aqui. Se você puder, curve a sua cabeça com reverência. Vamos orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós estamos à tua disposição nessa noite. É a tua palavra que será pregada, não a opinião de um jovem pregador. Nos confronta, nos exorta. Nós só temos um pedido, uma súplica em comum: nos coloca no centro da tua vontade. Todo o resto é secundário. Nos ajuda a te agradar com a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor nos ama, mas nós queremos também ser agradáveis a ti. Portanto, fique à vontade para mudar as coisas de lugar. E eu imponho as minhas mãos na direção de cada casal aqui representado. E eu oro para que a graça, o favor, a bênção, o poder, a unção do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. E que você viva para ver com seus próprios olhos os seus filhos cheios do Espírito Santo, os filhos dos seus filhos vivendo no temor do Senhor, e que a sua casa não seja destruída, pelo contrário, que a sua tenda floresça, porque essa é a promessa do Senhor para o seu povo. É o que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Irmãos, eu não sei se você concorda comigo, mas eu não consigo imaginar uma dor maior do que perder um filho. Pai, mãe enterrando um filho. Eu não consigo imaginar uma dor pior do que essa. Nem a língua portuguesa criou uma nomenclatura para descrever essa tragédia. Tem nome para esposo que perde a esposa, é viúva. Esposa que perde o marido, é viúva. Filho que perde pai, é o natural da vida, se torna um órfão. Mas pai que enterra filho é antinatural, é contra a biologia, não faz o menor sentido. Essa é a história de um pai que enterrou um filho, mas não somente isso. Enterrou um filho que liderou um movimento de motim, um procedimento de sedição, e que usurpou ou tentou usurpar o trono real do próprio pai. Que tragédia isso aqui. Que tragédia isso aqui. É inexplicável essa dor, é inexplicável a dimensão e a profundidade de um fracasso desse.
Aqui nós temos na história do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o retrato trágico de um rei que venceu dezenas de guerras, mas perdeu o coração dos seus filhos. Foi majestade diante de nações, mas um fracassado dentro de casa. Foi vitorioso no campo de batalha, mas derrotado dentro do lar. Essa não vai ser a sua história, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que a sua família seja blindada e que tudo que você faça, flua, projete, frutifique, seja um resultado, uma consequência de governar bem o seu lar. Senão, sinceramente, nada faz sentido. E eu queria que você soubesse que nenhum sucesso lá fora compensa um fracasso dentro de casa. Não celebre o seu sucesso profissional sobre os escombros da sua família. Não celebre o seu sucesso na empresa, ou no ministério, ou na faculdade, ou na vida acadêmica ou profissional, se a sua família está em coma. Cuide da sua família, cuide do seu lar. E é sobre isso que nós vamos falar através da história de Davi. Veja, Davi foi um homem notável, e eu queria começar a minha mensagem falando dos acertos desse homem. Eu queria falar pelo menos 7 coisas que Davi fez, que foram uma grande referência para nós, e o tornaram um exemplo em muita coisa. Ele foi sem dúvida o rei mais famoso e mais importante de Israel. Jesus recebeu o título messiânico de o filho de Davi. O Messias prometido deveria vir da raiz de Davi. Tamanha importância desse cara. Em primeiro lugar, um dos acertos que fez Davi ser uma majestade no reino de Israel e na vida lá fora, foi a característica de ser um homem segundo o coração de Deus. A própria palavra de Deus testemunha isso a respeito dele. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, ele cometia falhas, ele cometia pecados, mas ele sabia o caminho do conserto, o caminho do quebrantamento, o caminho do arrependimento. Ele sabia, ele conhecia o caminho de volta para os braços do Pai, e sempre que por algum motivo ele se perdia, ele sabia voltar para o lugar da vida de adoração. Em segundo lugar, algo notável na vida desse homem é que, sem dúvida alguma, nós estamos falando de um guerreiro corajoso. Meu irmão, eu não sei se você concorda comigo, mas que época maluca, que a gente nunca vai entender. Você pegar uma espada e partir para cima de uns cabras de 3 metros de altura, como se fosse um maluco. Tinha que ser muito macho, cá para nós, tá? Eu já fui militar. É muito mais fácil hoje em dia com drone, com artilharia, com fuzil, com pistola. Já é difícil. Agora você pegar uma arma de corte, de contusão, e partir para o tudo ou nada com um camarada 3 vezes maior que você, tem que ser macho. E Davi foi notável como guerreiro, foi o segundo acerto de Davi. No capítulo 17 nós temos a famosa batalha contra Golias, que não foi o único gigante que Davi derrotou. Não sei se você sabia disso. Ele derrotou outros seres anormais que existiam naquela época. Em terceiro lugar, a Bíblia nos revela que esse homem também foi um pastor fiel. Nós vemos na palavra de Deus que ele era um bom pastor. Ele tinha um coração pastoral, capaz de sacrificar a sua própria vida para proteger o seu rebanho. A Bíblia revela que esse homem, em alguns momentos, se expôs a um perigo absurdo e lutou contra ursos e leões, um rapaz ruivo, de gentil aspecto, para proteger as ovelhas de seu pai. Esse é um coração pastoral que todo homem tem que ter por seus filhos e por sua esposa. Mas não para por aí, a lista é muito grande. Em quarto lugar, eu destacaria que Davi era um músico ungido por Deus com um talento sobrenatural, de modo que quando ele tocava os instrumentos de corda, a Bíblia revela que os espíritos imundos saíam do corpo de pessoas e os cativos eram libertos pelo som dos seus instrumentos. Isso é muito interessante, né? Que homem estranho, esquisito.
é esse que toca uma harpa e os demônios batem em retirada. É a unção de Deus, é o poder de Deus que estava na vida dele, e sem dúvida alguma, isso era fruto de intimidade com a presença do Senhor. Em quinto lugar, também destaco que Davi foi um rei próspero, um homem rico, um baita de um gestor que pegou o império num tamanho e entregou o império em outro tamanho, com outro patrimônio, com um território muito mais expandido. Ele foi um exemplo de gestor, sem dúvida o homem mais rico da sua época acabou se tornando, porque construiu um império debaixo do favor do Deus de Israel. Em sexto lugar, em penúltimo lugar, o sexto acerto de Davi, que o fez ser majestade lá fora, foi o fato dele ser um homem de oração e adoração. A Bíblia diz que ele era um compositor. Veja que uma grande porção da nossa Bíblia hoje foi composta por Davi e são as canções de Davi. Nem todos os salmos são de Davi. Nós temos salmos dos coraitas, dos filhos de Asaf, temos salmos de Moisés, inclusive, mas a grande maioria dos salmos foram canções que esse cara compôs. Então, que músico interessante, que adorador impressionante. Os salmos têm uma chave para o coração dos adoradores, para a ministração da alma, para o adestramento das afeições e o direcionamento do foco do nosso espírito para o lugar correto. Davi é impressionante, e a forma como Deus o inspirava a compor músicas belíssimas, fez com que elas fossem cantadas até o dia de hoje. Muitas das nossas canções são melodias postas nas letras de Davi. E em último lugar, o último acerto dele, na minha opinião, foi o fato dele ser um líder visionário. Ele foi um líder visionário. Ele tinha uma capacidade de colocar as pessoas certas nos lugares certos, estabelecer valentes, formar generais. Ele foi extremamente bem sucedido na formação de uma equipe. Ele não era um centralizador, pelo contrário, em determinado momento da sua vida ele ficou tão confortável que ele parou de ir para os combates e continuava tendo vitória. Impressionante. Um líder que se destacou no seu tempo e preparou o terreno para a construção do templo do Senhor, sonhado por muitas gerações. Interessante que esse homem riquíssimo, bem sucedido em quase tudo, sofreu tanto dentro de casa que é quase impossível a gente mostrar a profundidade da pobreza de Davi no que diz respeito aos resultados dos seus relacionamentos dentro de casa. A gente pode pensar assim, né? Poxa, será que Davi foi um homem rico de fato? Porque o que é que a Bíblia chama de riqueza? O que é a verdadeira riqueza no final das contas? É ouro, prata, impérios, castelos? Eu acho que riqueza vai muito além disso. Se eu tivesse que definir riqueza, ou trazer uma definição de riqueza aqui, se você quiser, anote isso. Riqueza é quando você fecha a porta da sua casa e tudo que você precisa está ali dentro. Você pode ter uma vida muito simples, muito singela, mas se você chega em casa, fecha a porta, deita na sua cama, respira e diz: eu estou satisfeito, quem eu amo está bem, está aqui do meu lado, está protegido. Meu amigo, você é trilhardário, você tem a riqueza que os bilionários deste mundo procuram e não conseguem comprar. Será que Davi era um homem bem sucedido? É outra coisa interessante, né? No mundo do marketing digital, na época dos coaches pós-modernos, dos influencers, do Instagram, o que significa ser bem sucedido para você? Porque você é bombardeado todos os dias por vídeos de 40 segundos, por microeducação que te ensina, te adestra a pensar que ser bem sucedido se resume ao seu saldo bancário, ou aos seus ativos na bolsa de valores, ou ao quanto você guardou de Bitcoin em autocustódia. E na verdade o conceito de uma pessoa bem sucedida vai muito além disso. Por exemplo, se você parar para pensar na sabedoria
dos israelitas, Provérbios capítulo 17, por exemplo, está escrito que a coroa dos idosos são os filhos dos filhos. Olha só, quer dizer, para um judeu, e olha que eles sabem ganhar grana, eles sabem ganhar dinheiro, mas para um judeu não adianta ser riquíssimo em grana, em dinheiro, em patrimônio, em empresas, se os seus filhos não vão além do que você foi. Ser bem-sucedido tem muito mais a ver com sucessão, com quem te sucede. É isso que te torna bem-sucedido ou mal-sucedido. O que é ser um pai bem-sucedido à luz da palavra de Deus? É um pai que foi sucedido por filhos que foram discipulados no temor do Senhor e conseguem ir além do que você foi. O que é um empresário bem-sucedido? O que é um líder bem-sucedido? O que é um gestor bem-sucedido? É um cara que consegue formar pessoas que vão voar mais alto do que ele. Você é bem-sucedido? Qual é o legado que você está deixando depois que você for dessa terra? Eu oro para que você seja bem-sucedido em tudo e que os seus filhos ultrapassem você em todas as áreas e aspectos da sua vida. Eu oro para que o seu teto seja o piso dos seus filhos, no aspecto emocional, no aspecto profissional e, acima de tudo, na presença de Deus. Eu sempre digo para os meus filhos: olha, eu oro para que vocês sejam prósperos financeiramente, eu oro para que vocês casem com uma mulher linda e cheia do Espírito Santo, mas antes de tudo, eu entreguei vocês ao Senhor, e eu disse: Deus, se o Senhor quiser levar para serem missionários, na Janela 1040, ou em Marrocos, ou na Coreia do Norte, leva, porque eu prefiro que os meus filhos estejam no centro da Tua vontade, do que vivendo qualquer plano que eu tenha feito para eles. Que mundo esquisito que nós vivemos, que tem distorcido esse conceito de riqueza. Hoje um rico é aquele que apresenta resultados, é aquele que anda com um relógio de luxo, com um carro de luxo, que mostra que alcançou bens materiais. Ei, pode ficar com o seu Patek Philippe idiota no pulso, eu não quero. E se você me der, eu vou vender e dar de oferta para o Amo Família terminar o espaço lá. Amém ou não? Pode ficar com o Patek Philippe, pode ficar com a Porsche, pode ficar com a Bugatti, pode ficar com as mansões, pode ficar com a bolsa da Louis Vuitton, pode ficar com os sapatos que não tem valor nenhum. Quando eu comparo com o conhecimento de Cristo, eu considero essas coisas como cocô de vaca. Riqueza para mim é uma família em paz. Riqueza para mim é ver meus filhos no temor do Senhor. Eu vou compartilhar um sonho muito pessoal, particular com vocês. Posso fazer isso aqui? Tem um sonho muito particular que eu sempre compartilho com minha esposa. Se Deus permitir, eu quero chegar com ela nas bodas de vinho, 70 anos de casados. Será que eu consigo? Será que Deus vai me permitir viver tanto? E eu digo para ela: olha, quando nós fizermos as nossas bodas de vinho, eu queria muito que Deus nos permitisse ter um pedacinho de campo, um sítiozinho. Eu quero um quintal, com um carvalho bem grande no quintal, e uma mesa de madeira rústica embaixo do carvalho. E num domingo de tarde, eu quero receber os meus filhos, as minhas noras, os meus futuros genros, os meus netos, quiçá os meus bisnetos, todos cheios do Espírito Santo e vivendo na presença de Deus. Eu já contei esse sonho, as pessoas disseram: pô, você parece que nasceu na década de 40, você parece que tem 80 anos, você parece que vive em Nárnia. As pessoas hoje em dia não compreendem isso, mas a grande verdade é que existe um falso evangelho sendo pregado, que mente para você como se o favor de Deus na sua vida estivesse necessariamente relacionado a resultados financeiros, a uma vida de luxo. Deus odeia a falsa teologia dos coaches desse tempo. E sabe como eu sei disso?
Eu sei disso porque à luz da teologia dos coaches e a falsa teologia da prosperidade, todos os mártires do primeiro século, os amigos de Deus, os apóstolos de Cristo e os profetas do Antigo Testamento teriam sido um fracasso pelos parâmetros da teologia dos coaches. Você pode ter uma vida muito singela no que diz respeito a finanças e vida profissional, mas se Deus te deu a graça de ter uma família indestrutível, você é rico. Quantos podem dizer, eu sou rico? Você é rico em nome do Senhor Jesus. Se você puder, dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Agora, eu queria olhar para a palavra de Deus e identificar os 3 principais fracassos de Davi, porque se por um lado ele foi uma majestade lá fora, você vai ver que dentro de casa ele foi um fracasso. Primeiro fracasso de Davi, anote se você quiser, foi o fracasso de se entregar às paixões impetuosas. Fracasso de se entregar às paixões impetuosas. Vamos ler o texto que está em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Diz o seguinte: na primavera, época em que geralmente os reis saíam para o combate, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Eu acredito que a maioria de nós já conhece essa história. Nós sabemos que Davi comete pecado, ele assassina o marido de Batseba, se casa com Batseba, comete imoralidade sexual com essa mulher, peca de uma forma grotesca, vergonhosa. Mas esse não foi o único episódio que nos mostra que Davi era um cara meio problemático nessa área. Ele era um mulherengo, ele tinha problemas nessa área. Para você ter uma ideia, ele não bateu o recorde do seu filho Salomão, mas pelos dados que nós temos, a Bíblia não diz a conta exata, nós podemos afirmar que Davi teve pelo menos 8 esposas e algumas dezenas de concubinas. Veja, a poligamia foi tolerada na lei de Moisés, mas ela nunca foi projeto de Deus, nunca deu certo. Concordam ou não? Pensa aí na palavra de Deus. A poligamia era permitida na lei de Moisés, nunca funcionou. Deus não criou a poligamia, Deus não criou o divórcio, Deus criou o casamento. Ele é o autor do casamento, de uma aliança inquebrável até a morte, como você vai praticar. Mas a poligamia sempre foi um desastre como experimento social. Salomão se perdeu por causa da poligamia. Abraão, até hoje o mundo vive em guerra por causa da poligamia de Abraão e dos pecados que ele cometeu. Jacó com Raquel e Lia, desastre, fracasso, ciúme. Davi a mesma coisa, não podia ser diferente. É impossível. Quando nós falamos de trisal, poliamor, e ainda que você queira tentar romantizar essas promiscuidades, é muito óbvio que em algum momento uma das mulheres ou um dos homens vai se sentir preterida, um plano B. É o livro do C.S. Lewis, Os 4 Amores. Quem já leu esse livro? Os 4 Amores, C.S. Lewis, fantástico. Ele fala sobre os tipos diferentes de amores que estão presentes na palavra de Deus. E é engraçado porque enquanto o amor filéu, o amor storge, eles são amores que conseguem se multiplicar e atender e abraçar diversas pessoas. Você pode ter 11 filhos, é impressionante como o amor paterno se multiplica. Eu tinha essa dúvida, como é que vai ser quando eu tiver o meu segundo filho? Será que eu vou amar metade? Mas é muito maluco, porque você ama igual 2 seres humanos com toda a profundidade possível. Mas o amor eros não é assim. O amor eros, o amor erótico, que é
uma sombra profética das bodas do Cordeiro em Apocalipse 19. Ele é um amor que arroga para si exclusividade. Só é possível ter um casamento forte se esse amor erótico for um amor exclusivo, porque senão em algum momento você vai se sentir um plano B, você vai se sentir preterida, você vai se comparar, você vai perceber que o amor está dividido. Foi o caso de Davi. Isso deu muito problema. Ele enfrentou diversos problemas por não ter seguido o plano de Deus, que é o plano da monogamia. Eu fico triste quando eu vejo os homens de hoje em dia trocando suas esposas. Eu atendo alguns homens que dizem: Rafa, eu enjoei da minha esposa. Dá vontade de dar uns tabefes na cara. Mas um conselho que eu dou para você, meu amigo, é: não troque a sua velhinha por uma novinha. Não troque a sua mulher, a mulher da sua mocidade, que tem uma história com você. Mesmo que ela acorde com o cabelo em pé, parecendo a Lady Gaga, ou que de vez em quando ela use o bob da Dona Florinda, ou faça faxina na casa parecendo a Vilma Flintstone. É o conjunto, é a história. Quantos homens estão comigo aqui? Se eu tivesse 1000 vidas e eu repetisse essa vida 1000 vezes, eu casaria com a mesma mulher 1000 vezes. Quantos homens concordam aqui? Casaria 1000 vezes com a mesma mulher. Na sua opinião, pode ter uma mais bonita. A juventude passa, o vigor passa, a beleza da mocidade passa, mas o negócio é o conjunto. Quando eu me lembro de quantas noites essa mulher perdeu por causa dos meus filhos, a história que nós construímos. Nós vencemos os nossos desafios financeiros. Quando eu casei, nossa TV ficava em cima de uma caixa de micro-ondas, porque não tínhamos dinheiro para comprar o rack. Primeiro ano de casados, a gente comia no chão da sala, porque não tinha mesa. Nós construímos tudo juntos. É impressionante como muitos casais, no momento da crise, no olho do furacão, maximizam os defeitos e minimizam as virtudes, como se o seu cônjuge não tivesse nada de bom. Fique casado com a mulher que amou você quando você era uma orelha seca. É isso ou não, Eliezer? Fique casado com a mulher que te comprou na planta. Meu amigo, quando eu conheci Jéssica, eu tinha 14 anos, ela tinha 13. Meu apelido na escola era Choquito. Eu tinha espinha para dar e vender. Alguns me chamavam de pizza de pepperoni. Eu tinha um cabelo, porque na época eu assisti O Último Samurai do Tom Cruise, e eu disse: eu vou ter um cabelo igual a desse cara, mas meu cabelo é ruim. Então eu fiquei meio cavernoso, e o meu sogro me chamava de Capitão Caverna. Eu me olhava no espelho e eu via o Tom Cruise, mas na verdade era uma coisa terrível. E para piorar, eu andando de patins, quebrei os 2 dentes da frente, e esses 2 dentes meus são falsos. E durante os primeiros meses de namoro com a Jéssica, eu usava coroas provisórias, que às vezes caíam. Ela é uma visionária, essa mulher é estupenda. Fique casado com sua esposa. Você é feio, Deus foi misericordioso com você. Eu sei o que eu estou falando. Teve um dia na praia de Guarajuba, a gente foi passear. Eu fui pegar um jacaré na onda, o meu dente caiu no meio do oceano. O problema é que Jéssica estava na cadeira me esperando. Eu me ajoelhei na margem do mar, e eu fiz uma oração e disse: Deus, se o Senhor me ama, devolve esse dente para mim. Irmãos, vocês podem não acreditar ou dizer que foi coincidência, mas veio uma onda e trouxe o dente na minha mão. E eu coloquei no lugar e fui para a mesa continuar o meu processo de cortejo. Davi tinha problemas nessa área. E sabe qual é o problema quando você peca e você é um pai de família, você é um patriarca? É que quando você peca, os inocentes que estão sob sua proteção
pagam um preço maior do que o seu. É isso que muitos homens da nossa geração não entendem. Quando você era solteiro, meu amigo, você cometia os seus erros e só você pagava por eles. Mas agora você é o patriarca de uma família, e quando você quebra o código moral do Senhor, as pessoas que estão sob sua proteção pagam um preço maior do que o seu. Imagine uma filha, mulher, descobrindo que você é consumidor de pornografia. Imagine o boleto que o seu filho vai ter que pagar se descobre que tem um pai adúltero. Vai ser um boleto muito mais caro do que o seu. Porque quando um patriarca peca, alguém morre. Quando um patriarca rompe, quebra a moralidade, comete imoralidade sexual, principalmente, pessoas inocentes pagam o preço. Hoje o Douglas e a Val estavam falando sobre pornografia. Eu fiquei tão constrangido, porque de fato é um pecado tão asqueroso, tão terrível. Eu não sei se você sabe disso, mas a indústria pornográfica é a maior patrocinadora de tráfico humano no mundo. A indústria pornográfica sustenta o tráfico humano em diversos países. Quando você consome esse troço diabólico, mesmo que você não assine ou não pague nada, a sua visualização está patrocinando a escravização de uma garota nepalesa de 8 anos, que nesse exato momento está sofrendo na mão de criminosos. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero que isso entre na minha casa. Jonathan Edwards falava que na vida cristã você precisa ter afeições, mas precisa ter resoluções. São coisas distintas. Você vem num culto como esse, no momento do louvor, as suas afeições são automaticamente direcionadas ao Criador. Você se emociona, você se arrepia, faz parte. Isso é belo, isso é bom, isso é justo, e é muito legal que você faça isso. Mas não adianta nada se você ouve a palavra de Deus e não resolve praticar. Você precisa sair de cada conferência como essa com uma lista de resoluções diante do Espírito Santo. Deixa eu te dizer algumas resoluções que eu fiz na minha vida. A minha esposa nunca vai sentir a dor de ser traída. A minha esposa nunca vai sentir a dor de descobrir que foi trocada por uma outra mulher. Os meus filhos não vão ter um pai viciado em pornografia. Quais decisões você vai tomar diante do Espírito Santo? Foi para a liberdade que Cristo te libertou, e liberdade não é libertinagem, liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade em Cristo é a capacidade de fazer o que o Espírito Santo quer, porque Ele nos deu poder para vencer o pecado. Em segundo lugar, o segundo fracasso do rei Davi foi o fracasso, anote isso, de priorizar a profissão acima da família. Veja comigo esse texto interessantíssimo, 1 Reis, capítulo 1, a partir do verso 5. Diz o seguinte: então Adonias, que era um outro filho de Davi, cuja mãe se chamava Agite, pôs-se a exaltar-se, dizendo: eu serei rei. E conseguiu uma carruagem, cavalos e 50 homens que correriam adiante dele, serviriam ele. Seu pai jamais o havia repreendido, dizendo: por que você age assim? E ele também era muito bonito, e havia nascido depois de Absalão. Quer dizer, Absalão não foi a única tragédia na casa de Davi. Ele tinha um outro filho que nasceu depois e foi pelo mesmo caminho de sedição. E a palavra de Deus está dizendo que Davi nunca o contrariava, nunca o repreendia. Davi foi omisso na imposição de limites com seus filhos. Mas não para por aí, a lista é gigantesca. A Bíblia diz que Davi tinha uma filha chamada Tamar, e ela foi violentada por um filho de Davi chamado Aminon. Aminon era meio irmão de Tamar.
Eram duas mães distintas, o pai dos dois era Davi, e ela foi violentada pelo irmão. Absalão, que era irmão de Tamar, de pai e de mãe, ficou com raiva e se vingou, matando, assassinando, eliminando Aminon. Quer dizer, olha só que confusão na casa de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Uma filha violentada por um filho morto por um filho, e agora dois filhos que desejam usurpar o reinado do pai. Um desastre completo, absoluto. Eu não consigo imaginar pobreza maior do que essa. E a Bíblia diz algumas vezes que ele não repreendia. Ele não repreendeu Aminon quando violentou a sua própria filha. Ele não repreendeu Absalão quando matou o próprio filho. Foi um pai omisso, apagado. Homem, eu não sei se você tem consciência disso, mas depois desse culto você não vai poder dizer que não tem consciência. Você sabia que você prestará contas ao Senhor pela saúde espiritual da sua casa? Nós conhecemos de cor, Efésios capítulo 5, nós sabemos que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e poucos de nós sabemos de cor a continuação do versículo. Cristo amou da forma que amou, a fim de apresentá-la. Ele sabia que tinha uma missão de apresentar uma esposa santa, gloriosa, sem manchas, sem defeitos, sem rugas. Você recebeu a missão de ser o pastor da sua casa. Pastoreie sua esposa. Eu vou te dizer uma coisa que as feministas vão tentar me cancelar, mas eu vou dizer porque eu tenho certeza que eu estou ajudando sua família e ajudando sua esposa. Homem, não deixe a sua esposa liderar a família. Não deixe a sua esposa ser o cabeça da família. Esse peso não é dela. Os antigos puritanos, os teólogos do século 17, costumavam falar sobre o marido federal. O marido federal, o homem foi desenhado por Deus na complementaridade do casal para sempre ser o cabeça. E olha só que interessante o que os puritanos diziam. William Gold dizia que o homem sempre lidera. Se o homem é um homem omisso, ele está liderando pela omissão. Um homem violento está liderando pela violência, porque ele sempre vai ser o cabeça, e mesmo quando ele é um cabeça ruim, incompetente, omisso, ele está liderando a família de forma muito ruim. Você sempre é uma pregação para os seus filhos e para a sua esposa de quem Cristo é. Quando você não se parece com Cristo, você é uma pregação herética de quem Cristo é. Quantos de nós tivemos bloqueios complexos, inclusive no nosso relacionamento com o Pai Celestial, por causa de deficiências no relacionamento com o Pai biológico? É óbvio, porque antes dos seus filhos conhecerem Jesus, eles conhecerão você. O primeiro pai que eles vão modelar e dizer: ah, um pai é isso, é você. De modo que quando ele chegar no relacionamento com Deus, ele vai projetar muita coisa do que foi construído com você. Tenham muito cuidado com isso, irmãos. Nós vivemos num tempo em que nós somos coibidos, nós somos empurrados para um lugar de terceirização da educação dos nossos filhos. A escola não é responsável pela educação dos seus filhos. A babá não é responsável pela educação dos seus filhos. A igreja local não é responsável pela educação dos seus filhos. A avó deles não é responsável pela educação dos seus filhos. Educação real acontece em casa e é missão dos pais. Mas sabe o que acontece? Geralmente nos primeiros anos da vida dos nossos filhos, são os anos em que nós mais trabalhamos, igual um maluco. 12, 14 horas por dia. Você está fora. Não, eu estou trabalhando, porque no futuro eu vou dar uma vida confortável para ele. Aí quando o seu filho faz 15, você vai tentar pisar o pé no freio e correr atrás do prejuízo, e não dá mais tempo. Ele já odeia Deus, ele não quer conta com a Bíblia. Você perdeu o seu filho.
Os primeiros 7 anos de vida são importantíssimos e formadores na cognição, na psique, na alma de uma criança. Os cientistas chamam de janela da genialidade. A plasticidade neural de uma criança é uma coisa absurda, é nível Matrix. Eles aprendem dialetos, eles aprendem instrumentos musicais, eles aprendem tantas coisas nessa janela da genialidade. São 1 milhão de sinapses neurais por dia. É um cérebro em expansão, é uma esponja. Agora, se seu filho fica 8 horas por dia jogando Roblox, quantos Beethoven, quantos Michelangelo, quantos Einstein nós estamos matando pela ausência dos estímulos corretos? Os psicólogos dizem que aos 7 anos de idade, o chamado caráter primitivo central já está consolidado. Um psicopata se transforma num psicopata antes dos 7 anos. Quem sabia disso aqui? O que nós chamamos de tutano do caráter, a coluna vertebral do caráter, é até os 7 anos. Com 14 anos, 90% do que nós chamamos de personalidade já vai estar consolidada na vida do seu filho e da sua filha. A gente precisa inverter isso. Os primeiros anos precisam de 2 moedas preciosíssimas que o mundo quer comprar e tirar dos seus filhos. A primeira, atenção. A segunda, tempo. Aprendi isso com o pastor Josué. O mundo quer tirar o seu tempo, a sua atenção, mas não dê migalhas para a sua família e o melhor do seu tempo para a sua vida profissional. É loucura. É loucura. Nós precisamos estar presentes em casa. Nós vivemos num tempo de diagnósticos precoces, mal feitos. Eu falo isso porque sou terapeuta também. Recentemente atendi um casal, disseram para mim, um psicólogo disse que tem TOD, o outro psicólogo disse que tem TDAH. Fomos no psiquiatra, na primeira consulta receitou remédios, ansiolítico, antidepressivo, e o menino está tomando. Eu disse, espere um pouquinho, vamos ver outras coisas antes. Quantas horas por dia esse menino passa exposto a telas? Cerca de 8, 9 horas. Eu disse, faz o seguinte, pode interromper os remédios, tá? Pode interromper os remédios. E durante 21 dias, você vai tirar 100% das telas, vai encontrar brincadeiras que estimulem a imaginação, correr na grama, subir em árvore, leitura. Depois de 21 dias você me diz o que aconteceu. Sabe qual foi o resultado? Os primeiros dias foram terríveis. Uma óbvia e lógica crise de abstinência, porque o sistema de recompensas dopaminérgicas da criança estava modelado para tentar encontrar aqueles hiperestímulos. Depois de 14, 15 dias, os pais disseram que todos os sintomas que se pareciam com TDAH e TOD sumiram. Eles viram um aumento no vocabulário, na memória, na capacidade de concentração, na capacidade imaginativa. Eram outros seres humanos. Era uma criança completamente distinta, diferente da anterior. Sabe o que faltava para essa criança? Atenção e tempo. Atenção e tempo. Uma rotina ordenada. Não sacrifique a sua família em troca de uma vida profissional. Deixa eu te ensinar uma coisa. Se custa seu casamento, é caro demais. Se custa a sua família, é caro demais. Não vale a pena, não compensa. Vou passar 6 meses morando na Suíça, ganhando um baita de um salário, mas vamos ficar separados e talvez o nosso casamento acabe. Não vá. Se você puder abrir mão, se você puder abdicar desse passo que talvez mate seu casamento, mate a criação dos seus filhos, é importante que você priorize a sua casa. A palavra de Deus chega a nos ensinar
que uma pessoa que não governa bem os seus filhos no temor do Senhor nem pode ser um pastor, por exemplo. Está reprovado. Não pode governar as coisas na casa de Deus, porque como é que você vai governar as coisas lá fora, se você não aprendeu a governar o seu lar? Não ignore os sinais que a sua família está dando. Nenhum casamento quebra da noite para o dia. Sintomas são evidenciados. O diálogo está morrendo. Um ambiente hipercrítico foi gerado. O que é que vocês vão fazer? Tem casal que vai deitar na cama depois de um dia de trabalho cansativo. Você fica no TikTok e sua esposa no Instagram. Que loucura é essa? Desliga o celular. Vai cheirar o cangote da sua esposa. Existe um sistema criado para nos inserir num tipo de vida digital desconectada da vida real. A gente precisa voltar a tocar na pele do cônjuge, sentir o cheiro de ser humano. Vocês precisam aprender, inclusive, a discutir assim. Estou falando sério. Isso é neurociência pura. Desentendeu? Um conflito aconteceu. Se entrelace nas pernas da sua nega velha. Pode continuar discutindo, mas abrace peito com peito. Cheira ela. Eu vou dizer uma coisa aqui, porque não tem criança na sala, eu posso falar. Reaprendam a tomar banho juntos. Os casais precisam reaprender a tomar banho juntos. O puritano William Gold dizia, olha aqui o que eu vou dizer para você, eu vou te ensinar. Isso é um puritano do século 17. Ele dizia: o marido que não se esforça para aprender a levar a sua esposa ao orgasmo comete pecado. Entrem no chuveiro, abraços de pelo menos 20 segundos, peito com peito, a água caindo na cabeça, beijo de língua de pelo menos 6 segundos. A ciência diz que uma descarga de ocitocina vai acontecer no seu sistema neural, o hormônio do afeto, o hormônio do abraço, o hormônio da conectividade emocional, da confiança mútua. Cortisol vai lá para baixo, frequência cardíaca diminui. Quem tem pressão alta aqui é batata. Vai ficar filé, você vai ficar bem. Faz o seguinte, testa isso hoje à noite, amanhã você conta pra gente o resultado. Para finalizar a minha mensagem, o último fracasso do rei Davi foi o fracasso de confiar em si mesmo. O último texto da noite, 2 Samuel, capítulo 24, verso 8. 2 Samuel 24, verso 8 diz: depois de 9 meses e 20 dias, eles voltaram a Jerusalém, tendo percorrido todo o país. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento. Em Israel havia 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. É muita gente, tá? Isso aqui é mais efetivo militar do que o exército brasileiro. O exército brasileiro não tem 1 milhão de militares. Arrisco dizer que o exército da China, com 2 bilhões de habitantes, não tem 2 milhões de soldados, para você ter uma ideia. Depois pesquisem aí no chat GPT. Isso aqui é muita gente. Davi ficou impressionado. Eu estou bem, eu estou seguro. Nós temos potencial, nós temos mérito, nós temos capacidade, nós não precisamos mais de Deus, nós nos bastamos
posso confiar no meu exército. Verso 10, mas, depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei grandemente no que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que me perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Continuar confiando em Deus e não na sua própria capacidade é absolutamente fundamental. Às vezes nós somos bons nisso, antes de Deus nos dar certos presentes. Depois que o Senhor nos presenteia, a gente confia mais no presente do que em Deus. Quando não tinha dinheiro, você confiava no Senhor, porque só tinha isso para fazer. Mas agora você está seguro por causa do calibre da sua conta bancária, ou do político que está no governo, ou por causa da conjuntura que você alcançou no seu empreendimento. Ei, meu irmão, por favor, nada disso sustenta uma família. Nada disso sustenta a sua casa. O que sustenta a sua casa é a graça, é o favor, são as misericórdias do Senhor, que não te deixam ser consumidos. Novas são a cada manhã. Lembre sempre disso. Eu me lembro quando eu estava tentando casar, rapaz. Assim que eu terminei a escola, consegui um emprego no Banco do Brasil. Pai, eu quero trabalhar, eu preciso casar. Estava orando para Deus abrir uma porta. Não tem um militar na família, mas um irmão acabou se convertendo lá na igreja, era um sargento do quartel, me contou sobre o curso de formação de oficiais. E mesmo sem nenhum histórico familiar de militarismo, eu disse: Senhor, o salário é bom, a formação é rápida, me deixa passar nesse negócio, porque eu preciso casar. Gente, eu me lembro que eu cheguei no processo seletivo, eram 1.327 homens para 20 vagas. Lá tinha filho de coronel, filho de capitão de mar e guerra, filho de general, pessoas que se prepararam a vida inteira para aquilo. Eu tinha descobrido semana passada. Mas eu tinha algo ao meu favor, que era a unção do Senhor. Tinha prova de barra, e eu tinha 68 quilos, os caras malhados, cheios de testosterona. Tinha prova de corrida, 3.300 metros em 12 minutos, era pancada. Passei por prova de tiro, prova de fuzil, prova de doutrina militar. Para resumir uma história que tem a ver com o favor de Deus e com a graça do Senhor. Final do ano, primeiro colocado, fui condecorado com medalha. O Senhor me deu o melhor de todas as vagas do curso. 2 anos depois, estava casado com a Jéssica, com o nosso apartamentozinho, com nossa vida muito simples. Não viemos de famílias ricas, então a gente construiu tudo do zero. Mas foi a boa mão do Senhor que adestrou nossas mãos para a peleja. É Ele que sustenta a sua casa. Você precisa trabalhar, acordar cedo, ser o melhor no que você faz, mas lembre sempre que é o Senhor que é o seu pastor, e é por isso que você não tem falta de nada. A gente costuma dizer que o homem é provedor do lar, e é totalmente verdade isso. Mas, para ser muito sincero, nós cooperamos com o provedor de verdade, porque o provedor é o nosso pastor que não falha. Mérito a dele. Nós precisamos aprender a confiar na força do Senhor e não na nossa própria força, porque no dia em que você começar a confiar no seu próprio braço e não tiver a presença de Jesus com você, você se torna completamente incompetente para manter uma família de pé. O Salmo da família, Salmo 127, diz que se o Senhor não for o principal construtor da casa, nós trabalhamos em vão. Convide o Senhor. Convide o Senhor e diga: Senhor, eu não consigo construir uma família. Eu não tenho capacidade. Esse negócio de família é muito complexo para mim. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou ser capaz de conquistar uma família forte. É triste ver no final da sua vida, como pai, com os filhos em idade avançada, o rei Davi chorando por um filho que havia morrido como um traidor,
usurpador do trono. E esse versículo de Davi, enquanto eu preparava essa mensagem, me fez chorar no quarto do hotel. Durante a semana eu fui ruminando nesse texto, e hoje, quando eu estava finalizando algumas coisas, o que eu ia falar e etc., eu li isso aqui com cuidado, e eu me coloquei no lugar de Davi com um filho morto nessas circunstâncias, e ele dizendo: Absalão, Absalão, meu filho, não adianta mais chorar, você fracassou como pai. Os seus filhos só são bebê durante 2 anos, eles só têm uma infância, eles só vão ser pré-adolescentes uma vez, adolescentes uma vez, passa voando, não se omita. O casamento passa muito rápido. Outro dia eu estava casando, em dezembro eu vou fazer 13 anos de casado. Um dos livros que mais mudou a minha vida foi Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. Quem já ouviu esse livro aqui? Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. É fantástico, ele mostra que no casamento, no final das contas, são 2 pecadores totalmente dependentes da graça de Deus, que vão ajudar Jesus no processo de santificação do outro. Seu casamento é um ministério. Deus sonhou com a sua casa para ser a plataforma de santificação de cidadãos dos céus. Eu vim aqui para te dizer que a sua família vai dar certo, não porque você merece, não porque você pode, mas porque ela nasceu no coração do Senhor. Ele é o autor do casamento, ela foi ideia dele, e Ele é o seu principal aliado na restauração do seu casamento, na criação dos seus filhos, e a sua casa permanecerá de pé, desde que ela esteja fundamentada nas palavras de Cristo Jesus. Eu queria finalizar contando uma história pessoal. Essa história é um pouco complicada porque ela expõe um erro meu, mas eu acho que se ajudar alguns maridos e pais a se arrependerem de fato, eu acho que vale a pena eu me expor. Algum tempo atrás eu estava num culto e o pastor principal disse para mim: Rafa, faz a oração hoje, depois do louvor. É só subir e conduzir a igreja, a comunidade, num tempo de oração. E era uma igreja diferente, então eu fiquei um pouco apreensivo. Será que a igreja vai entender o que eu vou falar? Será que eu vou gaguejar? Será que eu vou orar bem, orar mal? Sabe aquela coisa de menino? E eu subi, e eu levantei a mão, e eu bradei, e a igreja também, aquele fogo, aquela unção, e eu orando, andando para lá, andando para cá, de modo que quando eu desci, eu estava satisfeito. Eu disse: poxa, eu acho que eu fui um bom orante, eu acho que eu performei bem, eu acho que minha imagem ficou legal, eu acertei na mosca, fui na veia. Acontece que meu filho mais velho estava no culto naquele dia. Ele já tinha ido para o Kids no culto da manhã, pediu para ficar no culto da noite junto com os adultos. E ele me viu orando. Quando nós voltamos para casa, colocamos os meninos para dormir, a minha esposa me chamou para conversar e disse: amor, quando você estava orando, Samuel me puxou e disse: mamãe, eu nunca vi papai orando assim em casa. Naquele dia eu me senti um imbecil. Naquele dia eu me senti um idiota, porque eu percebi que talvez eu estivesse muito preocupado em minha performance no púlpito, mas não estava formando uma vida devocional em quem eu mais amava. E eu não quero ser encontrado pelo meu Senhor tendo pastoreado os filhos do mundo inteiro
ter deixado de pastorear os meus próprios filhos. Eu não aceito isso. Eu não quero pastorear os filhos do Instagram e abandonar os filhos que moram comigo e que foram gerados no ventre da mãe. Eu acho que é um tempo de homens bíblicos se levantarem para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, ajuda-me, porque eu resolvi pastorear a minha esposa, pastorear os meus filhos. Eu não vou repetir o ciclo dos meus antepassados em minha vida e na vida dos meus filhos. O ciclo maldito é quebrado e nós vamos viver a presença de Deus começando em casa, para depois viver a presença de Deus na congregação. Mulheres, eu quero que vocês me deem licença, mas eu preciso ter uma conversa com os homens nessa noite. Se você é homem aqui nesse auditório, eu vou fazer um apelo que vai precisar da sua coragem. Se enquanto eu pregava, o Espírito Santo te mostrou que você precisa melhorar em alguma área, que você tem deixado a desejar, como patriarca, como pai, como marido, se você foi confrontado pelo Espírito Santo e quer juntamente comigo se ajoelhar e pedir a intervenção do Senhor na sua família, na vida da sua esposa e dos seus filhos, eu queria que na frente de todo mundo aqui, você se levantasse, saísse do seu lugar e viesse aqui na frente para nós orarmos, fazermos concerto com Deus. Eu prefiro que você chore na presença de Deus do que você chore por um filho desviado. Você ouviu que homem não chora. Eu prefiro que você chore na presença do Espírito Santo, que você chore por causa de um divórcio. Você não vai bradar: ah, Absalão, ah, Absalão. Eu prefiro que você clame o nome poderoso de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Senhor, quantos patriarcas estão aqui de joelhos aqui na frente? O Senhor sabe por que nós estamos de joelhos, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ajuda-nos em nossa incredulidade, ajuda-nos porque somos lascivos, ajuda-nos porque em nós existe potencial para fazer mal para as pessoas que nós mais amamos. Nós não vamos conseguir manter esse casamento sem a Tua presença. Nós não vamos conseguir discipular os nossos filhos sem a Tua presença, Jesus. Vem nessa noite com o Teu Espírito Santo e nos abraça. Vem nos capacitar. Na vida desses homens que vieram aqui na frente, eu peço que pela obra perfeita e consumada de Cristo Jesus, toda maldição seja quebrada agora. Não vale encantamento contra a nossa casa. A obra de Cristo Jesus foi perfeita, e é por Cristo, e somente por Cristo, e somente pela fé em Cristo, e somente pela graça de Cristo, e somente para a glória de Deus, e somente pela palavra do Deus vivo que permanece para sempre, que nós nos levantamos nessa noite para declarar e resolver que a nossa casa permanecerá de pé, porque o Senhor é o fundamento e a rocha inabalável das nossas gerações depois de nós.
Eu peço que todo grilhão de Satanás seja quebrado nessa noite. Toda palavra maldita seja quebrada nessa noite. Toda palavra de engano, toda obra das trevas contra a vida desses homens e de suas respectivas esposas, sejam neutralizadas em nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. E eu imponho as minhas mãos na direção dos meus irmãos em Cristo, e eu oro para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as comunhões e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida desse homem, sejam sobre a vida da sua esposa. Você vai viver para ver a sua esposa cheia do Espírito Santo como uma videira frutífera do seu lado. Você vai viver para ver os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Você não teve filhos para o inferno. Os seus filhos serão cheios do Espírito Santo. Os seus netos serão cheios do Espírito Santo. A salvação de Deus alcança a sua casa, porque quando um pecador faz uma aliança com o Senhor faz uma aliança com a sua família. Portanto, que depois de você 1000 gerações sejam benditas, e que você veja a paz do Senhor em Jerusalém. É a minha oração. Se levante com fé em nome do Senhor Jesus.